Fala, meu povo, beleza? Estamos de volta com mais um Instigação Teológica. Eu espero que vocês sejam edificados com a mensagem de hoje. Valeu! Fala, meu povo, beleza? A gente vai começar então hoje uma nova série aqui de devocionais, pequenos devocionais, acerca da carta de Paulo aos Gálatas, certo? É uma carta fantástica, simplesmente fantástica, e espero que venha trazer uma bênção, uma edificação na vida de vocês, nessas meditações que eu tenho feito, né, no decorrer, eu acho que de um mês, né, um mês e meio, que eu tenho meditado um pouco acerca dos Gálatas, algo que envolve os Gálatas, o entendimento aqui. Eu tenho usado Gálatas para servir a um irmão, né, discipulando um irmão no livro de Gálatas. Tenho lido comentários e tal. Então, espero que esse vídeo / podcast possa edificar a vida de vocês, beleza? Então, vamos ao texto de Paulo aos Gálatas. Hoje, os versos 1 até o verso 5 do primeiro capítulo de Paulo aos Gálatas, e diz assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O título que eu escolhi é o tripé do Evangelho. O tripé do Evangelho. A gente poderia dizer também o tripé de sustentação do Evangelho, não sei. Mas fiquei a critério de vocês. Mas a questão é que nessa parte, nessa saudação de Paulo aos Gálatas, é diferente, né, de muitas outras saudações de outras cartas que Paulo já escreveu. Aqui então, Paulo já inicia afirmando quem ele é. Paulo, apóstolo enviado, né? Aqui uma redundânciazinha que a NVI faz, porque o termo apóstolo significa literalmente enviado, né? Aquele que é enviado e tal. Então, Paulo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma. O que é que estava acontecendo aqui na igreja dos Gálatas, né? O que estava acontecendo era que surgiu um grupo, possivelmente os judaizantes, que estavam dizendo que Paulo não era apóstolo de verdade, que Paulo não tinha autoridade, porque Paulo estava pregando que gentios e que judeus devem pertencer ao mesmo povo de Deus, sem separação, que circuncisão não é mais importante, ou que Paulo prega que circuncisão e incircuncisão não tem mais nada a ver, não tem mais nada de importante aqui. O que importa é a nova criação. Então, esses estavam dizendo: não, Paulo está errado. Sim, nós somos salvos pela fé em Jesus, mas para nós pertencermos aqui ao povo de Deus de fato, para que nós tenhamos comunhão, vocês, gentios, têm que se fazer igual a nós, judeus. Vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que obedecer à dieta, vocês têm que guardar os sábados, os dias festivos, vocês têm que obedecer à lei de Moisés. E Paulo já chega dizendo: olha, eu não sou apóstolo da parte de homem algum. Eu não fui chamado, eu não fui convocado por nenhum homem. A minha autoridade não é humana. Paulo aqui estava dando uma alfinetada nesses. Olha, eu, Paulo, não tenho
autoridade que vem de homens, mas vocês, sim, a autoridade de vocês é uma autoridade que vem de homens. Mas, aí Paulo continua, né? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. É por meio de Cristo que Deus Pai convoca Paulo, né? Assim também Cristo convocando Paulo a ser apóstolo. A autoridade que Paulo tinha de apóstolo, a autoridade que Paulo tinha de dizer o que era certo e o que era errado, vinha do próprio Jesus, vinha do próprio Deus. E este Deus ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. Este é o ponto, vamos dizer assim, um dos pontos centrais do Evangelho, que é acerca da ressurreição de Jesus. Paulo, em outra carta, diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Né? Se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. Mas ele afirma que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. E essa é a mensagem que a gente tem, de que o Messias, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, ele veio e iniciou o reino, e a sua morte traz essa confirmação. E a sua ressurreição traz essa confirmação. Jesus Cristo ressuscitou. E isso é uma grande notícia para nós, né? Que o último inimigo, a morte, foi vencida por Cristo. Versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja que os irmãos tenham graça e tenham paz. Graça vindo primeiro, como essa expressão, como dizendo, olha, vocês vão ter paz se Deus der graça a vocês. Né? E que Deus dê a vocês a graça e a paz. Né? Que o Deus nosso Pai dê esta graça, dê esta paz. Que o nosso Senhor Jesus Cristo dê essa graça, dê essa paz. Olha, Jesus Cristo, versículo 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Jesus, o que foi que Jesus fez por nós? O que foi que Jesus fez pelos irmãos lá na Galácia? Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. Jesus se entregou. Jesus foi o nosso sacrifício substitutivo. Jesus foi aquele que morreu para nos salvar. Então você que está ouvindo isso e não é cristão, tenha isso em mente. Jesus morreu para salvar aqueles que assim creem nele. Então, Jesus é o sacrifício substitutivo. Ele morreu para salvar. E não apenas morreu, certo? Eu falei antes que ele também ressuscitou. E ele continua, a fim de quê? Jesus morreu a fim de quê? A fim de nos resgatar desta presente era perversa. Assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito, assim Jesus, ao morrer por nós, ao sacrificar-se por nós, ele nos tira desta presente era perversa, para que nós possamos então ser luz para esta presente era perversa e espalhar o seu reino. Isto acontece segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Desde antes da fundação do mundo, esta era a pretensão de Deus, o Pai. Era revelar Cristo ao mundo. A este Deus, o Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Fomos criados para isso, para glorificar a esse Deus e Pai. Agora, onde é que está o tripé do Evangelho? Onde é que estão os 3 pontos aqui que eu disse que era o sustentáculo do Evangelho? Primeiro, é que Jesus Cristo o primeiro é o versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia. Deus, por meio de Cristo,
tem feito um povo para si. Nem todos são filhos de Deus. Você que não crê em Cristo não é filho de Deus. E os filhos de Deus, de fato, são aqueles que creem no Cristo, são aqueles que creem no Messias, são aqueles que creem que Deus o Pai o ressuscitou de entre os mortos. São estes são irmãos. E Deus tem feito um povo para si. Vocês querem fazer parte desse povo, creiam que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Creiam que Ele foi o sacrifício substitutivo. Deus tem feito uma família para si. Não são todos que são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que estão em Cristo. Então, primeiro tripé, primeira ponta, primeira perna do tripé é que Deus, Ele tem feito um povo para si. E isso começou desde o Antigo Testamento com o povo de Israel e agora no Novo Testamento, colocando os gentios enxertados no povo de Israel, fazendo assim um povo para si. A segunda coisa é que Jesus Cristo é Senhor, certo? Aqui nessa época, né, o governo que estava vigente era Roma. Então, Jesus é Senhor, o único soberano e o único Senhor que tem autoridade para o seu povo, que tem autoridade sobre o seu povo, é Jesus, nenhum outro. Hoje, a guerra política que a gente tem, não devemos nos devotar a nenhum, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único Senhor. É a Ele que devemos tudo, é a Ele que devemos toda a nossa dedicação, vamos dizer assim. Ele é o nosso Senhor. Então, se Ele é Senhor de tudo, nós devemos viver à luz disso, né? Obedecendo, querendo glorificá-lo, sabendo que o que Ele manda é aquilo que a gente tem que fazer, é que a gente tem que obedecer. Somos escravos, não temos vontade própria. Cristo é o nosso Senhor. E se assim é, Jesus fala, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Jesus manda fazer algo, nós devemos então assim obedecer. Jesus é Senhor. É o segundo tripé do Evangelho. A segunda perna do tripé do Evangelho. A terceira e última perna desse tripé é que Jesus se entregou por nós. Jesus se entregou por nós. E isto, a entrega de Jesus por nós, é a grande maravilha do Evangelho, porque é o que liga as coisas. Eu não sei nem se o símbolo de tripé entra aqui ou se é pertinente, mas o que sustenta tudo é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ao morrer em nosso lugar, Ele então cumpre tudo. Ele cumpre a lei. Ele vive para a glória de Deus Pai. Ele traz a nós esta vida, né, que Deus assim fez Ele, ao ressuscitá-lo de entre os mortos. Ele prova, olha, é assim, vocês vão ressuscitar para uma vida eterna. A esse Deus seja a glória para todos sempre. Amém. E aí, meu povo, eu espero que vocês tenham sido abençoados com esta mensagem.